o modelo de organização das universidades brasileiras que nós temos hoje é o modelo dos anos 60, 68, a reforma de 68. O modelo do ensino médio é dos anos 40, não é? Quer dizer, é a reforma de Gustavo Capanema, lá para trás. Não é? Nessa época, quer dizer, o ensino médio ele era uma preparação para a universidade. Não é? E o número de pessoas que iam para a universidade eram muito poucas. Então, você estudava, ou você optava pelo científico, em que você estuda mais matemática, mais física, ou você ia para o clássico, onde você estudava mais latim. E se você fosse para fazer direito, você tinha que estudar latim para fazer direito. Ou então, para ser engenheiro, você tinha que estudar física. Então, era isso. Né? E o ensino médio estava organizado dessa maneira. Né? Uma visão muito, muito tradicional e muito elitista. Né? Esse modelo... Também havia, nessa época dos anos 40, uma ideia de que você ia criar um outro tipo de educação para os pobres. Educação para ensino industrial, ensino agrícola, ensino... para as meninas era diferente, que elas iam para se preparar para o casamento. Né? Que havia toda uma ideia de que você ia segmentar a sociedade e os filhos da elite iam fazer o ensino médio, né? E o resto ou não estudava, na verdade a grande parte não estudava, ou você ia fazer uma formação profissional prática para o mercado de trabalho em funções bastante simples. Né? Esse lado, digamos, do ensino profissional praticamente não se desenvolveu. Né? No Brasil, o que aconteceu foi que o setor industrial, a indústria, na medida que ela começou a se desenvolver, ela criou o seu próprio sistema de formação para a indústria, que é o SENAI, o Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial. Né? Essa foi uma disputa lá nos anos 30, em que o Ministério da Educação queria controlar essa área, mas ele perdeu a disputa com o setor industrial, que criou seu próprio sistema de formação profissional, desligado do sistema educativo, não tinha nada a ver, era um sistema separado. Né? O que acontece? Aí, de novo, no governo militar, lá para os anos 70, eu acho que por aí, eles resolvem dizer o seguinte: não, o ensino médio tem que ser todo profissional, todo mundo vai ter uma profissão ao terminar o ensino médio. Todas as escolas têm que dar um ensino profissional. E isso não funcionou, porque as escolas não sabem fazer isso. As escolas são professores formados pelas escolas de faculdade de educação. Eles sabem, quando sabem, ensinar a ler, escrever e fazer matemática, mas quem sabe. Né? Então, essa foi uma experiência fracassada. Né? De você tentar universalizar a educação profissional. E nós caímos numa coisa oposta, que foi o seguinte: não, agora a gente vai fazer esse ensino tradicional para todo mundo. Né? E isso acabou sendo o que passou a prevalecer. Não é que se acabou com o ensino profissional, mas a ideia ficou o seguinte: no ensino médio, se você quiser ter uma formação profissional, você tem que fazer todo o ensino médio, tradicional, e mais a formação profissional. O que, evidentemente, é absurdo, porque, digamos, a ideia justamente é que quem está pegando uma formação profissional de nível médio é porque ele possivelmente não vai continuar estudando, não vai para a universidade. Possivelmente ele chegou no ensino médio com mais dificuldades para esse tipo de educação mais abstrata e precisa trabalhar. Né? Então, quando você cria esse sistema, que é um sistema tradicional, né? E mais o outro o ensino técnico vira uma coisa agregada, você, na verdade, impede que o ensino técnico funcione. O Brasil fez uma outra coisa, que é também uma coisa que eu acho absurda, que é o seguinte: o governo federal tinha uma rede de centros federais de educação técnica nos estados, Cefetes, que chamam. Uma rede pequena, uma ou duas escolas por estado, não é uma coisa muito grande. Né? Mas eles tinham a ideia é que esses centros estariam formando pessoas a nível técnico, médio, para o mercado de trabalho. Isso foi tudo transformado em universidades, eles viraram institutos federais de ciência e tecnologia. Né? E começaram, são escolas muito selecionadas, elas são bem pagas, os professores ganham como professores universitários, os alunos que entram fazem até um curso técnico ou outro, mas, na verdade, o que eles estão se preparando é para entrar na universidade. Então, nós ficamos com o ensino técnico, o ensino médio, muito fechado. E essa foi a discussão que levou à tentativa de abrir esse sistema com a reforma do ensino médio de alguns anos atrás. Né? Qual era a ideia dessa reforma? Primeiro, olhando no mundo inteiro, como é que funciona no mundo inteiro. Né? No mundo inteiro, você não tem um modelo único, todo mundo tem que fazer o mesmo tipo de formação. Né? Você começa a fazer o ensino técnico, o médio, e você começa a buscar alternativas.
Algumas alternativas são ainda do tipo formação universitária. Quer dizer, você pode, por exemplo, na Inglaterra, você tem o que eles chamam de A-Level. No A-Level, você escolhe 3 áreas em que você vai se preparar para um exame. Você pode fazer matemática, literatura e biologia ou história, tá certo? Você faz a escolha das matérias, você se prepara, você é avaliada por uma avaliação nacional, padrão nacional nessas áreas. Conforme o seu desempenho, você vai para a universidade dentro das áreas em que você escolheu, né? Ou então você tem uma opção também, que você não faz o A-Level, você vai ter uma formação de outro tipo, que você vai se preparar para uma qualificação para o mercado de trabalho. A França faz isso. O bacalaureat francês ele tem uma série de opções de formação, né, na área social, na área econômica, na área tecnológica, na área da saúde, e tem opções que são opções profissionais, né? O aluno se prepara para uma qualificação mais prática para o mercado de trabalho. Bem ou mal, todo mundo, os Estados Unidos não tem uma diferenciação tão clara, mas o high school americano, ele pode ser de qualquer tipo. Você tem vários tipos de high school, né, formando pessoas com diferentes perfis, com muita escolha, com a possibilidade de formação mais prática também, e depois o próprio nível seguinte, que é o nível college, que é o pré-universitário, que eles chamam de undergraduate, também é altamente diferenciado. Alguns vão seguir 4 anos de formação geral e depois vão para os cursos avançados universitários, outros não, estudam 2 anos e vão para o mercado de trabalho. Então, a ideia é você abrir, você reduzir esse sistema rígido que nós tínhamos, né? 16 matérias obrigatórias, todo mundo tinha que seguir a mesma coisa, né? Depois uma prova só no final, que é o Enem, avaliando todo mundo do mesmo jeito, e você criar alternativas, né? Isso é que foi feito, se tentou fazer, não saiu muito bem, porque houve muita resistência em nome do suposto direito à educação, todo mundo tinha que estudar tudo, né? E o sistema saiu meio eu diria, com problemas. Então, esse processo está aí, meio que no meio do caminho, e, pela lei, o novo modelo começa a funcionar ano que vem, 2020.